Bom, o vereador Tiago Medina já falou brilhantemente aqui sobre a comparação. E aí, para deixar claro, porque às vezes o pessoal pode pensar assim, rapaz, vocês estão pegando no pé dos aplausos da vereadora Cida. De jeito nenhum, vereadora. De verdade, de coração. Sei da história da senhora, a senhora é uma pessoa que transpira cultura. Isso é muito respeitável, de verdade. Tenho meu pai formado na UFPE, minha tia formada na UFPE, também borbulhando cultura e respeito muito isso. Acho só que votos de aplauso na Câmara de Vereadores é uma opinião minha só. A gente deveria pensar muito nos recifenses, é a Câmara de Vereadores do Recife. Mas entendo e também concordo que o feito de um filme que traz uma realidade que aconteceu no Brasil tem que ser reconhecido. Minha linha de raciocínio é muito parecida com a que o vereador Tiago Medina trouxe aqui. Acho, sim, que qualquer tipo de ditadura tem que ser execrada da humanidade. Quando você coloca uma ditadura, você está tirando o bem mais precioso de um ser humano, que é a liberdade. E a liberdade faz o ser humano. Mas existem tipos de ditadura. Mas no Brasil, as ideologias querem plantar nas pessoas a imagem de que a ditadura só existe quando se usa uma farda. E esse legado traz hoje um preconceito muito grande com os nossos homens e mulheres de farda. Que nos digam se eu estou mentindo, nossos guardas municipais, nossos policiais militares, nossos soldados. A farda é vista, porque tem a ideologia de que tudo é ditadura se tiver uma farda, como uma coisa opressora. Ah, não. Foi polícia, é opressor. Foi guarda municipal, é opressor. Foi Forças Armadas, é opressor. E a tentativa de confusão que a ideologia da esquerda plantou nesses últimos anos no Brasil é de que regra é opressão. Repito, separo bem aqui o que seria ditadura e o que seria regra, tá? Nenhuma sociedade sobreviveu na história da humanidade e nós tivemos catalogadas 80 civilizações que viraram impérios e que ruíram pelo mesmo motivo: o aviltamento dos valores e das regras. Quando começa todo mundo a poder fazer tudo, acabou a sociedade. E aí, com relação ao filme, vale o aplauso, o reconhecimento. Não acho que valeria o aplauso na Câmara de Vereadores do município do Recife. Para mim aqui vale o aplauso ao nosso guarda municipal, para mim aqui vale o aplauso ao trabalhador que pega o ônibus 5 horas da manhã, 4 horas da manhã lotado para chegar no trabalho. Para mim vale o aplauso aos recifenses. Para mim valeria o aplauso, por exemplo, à limpeza do carnaval desse ano. Eita, que surpresa, né? Eu elogio o que é para ser elogiado. Mas é isso. Comentei aqui com meus colegas. Recebi imagens do Recife Antigo, extremamente limpo, ainda durante o carnaval. Isso vale o aplauso. É isso que a gente quer, a cidade funcionando. Mas eu preciso lembrar o que o Tiago Medina lembrou, para depois dar uma parte aqui ao vereador Luiz Eustáquio. O que não se pode, não se deve, para todos nós que queremos uma sociedade melhor. Aqui, seja quem tiver aqui de direita, de esquerda, de cima, de baixo, todo mundo quer uma sociedade melhor. Para ter uma sociedade melhor, a gente tem que ser justo. E sim, nós vivemos hoje uma ditadura. Uma ditadura em que a gente não pode chegar, por exemplo, e dizer que um ministro do STF está agindo errado, porque senão você pode ser prejudicado. Que você não tem a liberdade na internet fazer a crítica que você quiser, porque você pode sofrer as sanções. Então entenda, nós temos que ser justos. Ditadura nenhuma presta, e hoje nós vivemos uma. Vou conceder uma parte para depois finalizar o vereador Luiz Eustáquio. Vereador, eu venho à parte nesta manhã
para tratar desse tema, porque é um tema muito importante. Eu acredito que esse filme retrata uma parte da história do nosso país, uma história muito dura, sofrida, e que precisou, e que não foi fácil para quem viveu aquilo ali. Entendeu? Uma história que não pode ser esquecida, ela não pode ser esquecida. Porque para que ela não seja repetida. Para que ela não seja repetida. Ao mesmo tempo que concordo com algumas coisas que foram ditas aqui sobre a questão de penas. Eu acho que a pena tem que ter uma dose. Eu acho que as pessoas que realmente provocaram e fizeram têm que ser duramente penalizadas. Mas tem pessoas que foram envolvidas. E eu acho que a dosometria da pena está além do limite, ao meu ver. Veja, quando eu analiso dessa forma, de uma senhora, de um cidadão, de um homem, quando eu analiso que nós tivemos o risco de ter a abolição da democracia, aí eu fico... Mas, mesmo assim, entendo que, para algumas pessoas, a dose da pena, ela está além do que eu entendo. Porque você tem que ver toda a questão. A questão da abolição da democracia é algo muito sério e tem que ser severamente punido. Mas tem que ver o papel que cada um tem no negócio. Isso significa dosar a pena. Eu não sou juiz. Mas, então, é nesse sentido aí que eu digo, primeiro aplaudir, eu quero dizer, eu percebo, já vi você falar algumas vezes aqui, provavelmente eu só vou ver você aqui nesta casa fazendo voto de aplauso e homenagem a quem é do Recife, porque você sempre questiona quando alguém faz diferente. Então, eu acho que não vou ter essa surpresa durante esse mandato de você homenagear alguém de fora do Recife. Né? Eu acredito que não, pelo seu formato de falar. Porém, o mundo elogiou esse filme. O mundo aplaudiu essa história, porque ela é real. E o mundo democrático tem medo da ditadura. Vereador, eu sou contra a ditadura. Seja de direita, de esquerda, ou de esquerda. Qualquer ditadura, eu sou contrário a ela. Sou contrário ao que foi implantado em Cuba. Sou contrário. Sou contrário ao que foi implantado na Venezuela. Sou contra. Porque ditadura é ditadura. Mas também sou contrário à Bielorrússia, sou contrário às ditaduras de direitas que vieram e que tiveram aqui nesse país. Sou contrário. Também sou contrário. Para concluir, quero dizer o seguinte, os militares, nosso país, infelizmente, você defendeu os militares, e eu acredito que os militares foram muito importantes para que esse golpe não acontecesse, mas uma parte deles estavam fretando com o golpe. Mas obrigado, a nossa república, ela foi constituída a partir de um golpe de Estado. Ou seja, a gente vive de golpe de Estado desde o começo da república. Isso é uma verdade. Então a gente tem muito medo, porque normalmente ela vem pelas armas. Obrigado, vereador. Agradeço a sua parte, vereador. Acato sua parte, sim, sem dúvida nenhuma. Eu vou só mostrar essa imagem aqui. É uma coisa que foi montada, tá? Mas é o seguinte... Ainda estou aqui. Sim. Ainda tem gente que está lá. Que está presa. Uma mulher que pintou uma estátua com um batom. Pegou 18 anos de prisão. Né? Não está solta. E repito. Uma mulher que esquartejou o marido, cortou em pedaços, desceu com ele numa bolsa, pegou 16 anos, saiu com um sexto da pena. A outra matou os pais, está solta já, casada, linda, maravilhosa. Quantos aqui em Recife cometem homicídios, latrocínios e estão soltos? Todos os corruptos presos pela Operação Lava Jato estão soltos? E deixo a pergunta para vocês. Estamos ou não estamos vivendo numa ditadura? Um crime de dano ao patrimônio tinha que ser julgado. Primeiro, tinha que ser posto numa delegacia, ser mandado ao Ministério Público, depois a uma primeira instância, depois a uma segunda instância, depois ao STF. É direto para o STF. E o juiz, que acha que é dono do mundo,
faz o que quiser. Eu pergunto aos senhores, estamos numa democracia? Se eu chamar agora aqui Alexandre de Moraes de alguma coisa, eu vou ter punição ou não? Pensem nisso. Vamos deixar a ideologia de lado. Pensem no que é melhor para o nosso país e para a nossa cidade. Obrigado, presidente. Desculpe o estouro.